Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados companheiros, irmãos em Cristo, amigos em Cristo, a paz do Senhor. Aqui estou, posso-se dizer, pela primeira vez para dar início às nossas atividades pastorais neste ano, no que toca a estes áudios com palavras pastorais. Desejando a todos realmente um maravilhoso ano na presença do Senhor nosso Deus, pedindo a Ele que nos dê a sua graça, a sua bênção e que possamos atravessar este ano diante dEle, enfrentando todas as lutas, sabendo que é dEle que virão as vitórias. Meus amados, eu quero iniciar este ano e estas próximas semanas fazendo algumas meditações dentro da epístola de Paulo aos Filipenses. É uma epístola simplesmente maravilhosa, curtinha, pequenininha, contém apenas 4 capítulos, mas é de uma riqueza maravilhosamente profunda, que nos edifica, que nos exorta, que nos consola, que nos estimula a prosseguir. E eu aconselho que você leia os 4 capítulos desta epístola. E ainda não sei se vamos estudar toda ela ou apenas alguns capítulos, mas convém que você leia toda essa epístola. Quando Paulo escreveu essa epístola, ele estava em Roma e ele escreveu aproximadamente entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. A cidade de Filipos ficava na Macedônia, na Europa, e foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Ele visitou ali aquela cidade nos anos 50, 51, mais ou menos, ao lado de Timóteo, de Lucas e de Silas também. Mas ele só veio escrever essa epístola 10, 11 anos depois desta primeira visita. E também, quando Paulo escreveu essa carta, já fazia em torno de quase 30 anos que Jesus havia morrido, ressuscitado e foi assunto aos céus. É uma epístola muito alegre. A palavra alegria está cerca de 16 vezes nessa epístola. E é a palavra-chave dessa epístola, alegria. O intuito de Paulo nessa epístola era de fazer entender o povo a necessidade de Cristo em nossa vida. Cristo em nossa mente. E Paulo estimulava também os crentes a terem, o conhecimento de Cristo e receber dele a força e a alegria para vencer as aflições. Não é maravilhoso isto? No capítulo 1, Paulo mostrava a sua situação daquele presente momento que ele estava passando. Leia todo o capítulo 1. Já no capítulo 2, Paulo já fala aqui, de Cristo estar constantemente na nossa mente e a gente ter a mente de Cristo. No capítulo 3, conforme eu já disse, Paulo estimulava os cristãos a terem conhecimento de Cristo. E no capítulo 4, receber desse Cristo a força e a alegria para vencer as aflições, as tribulações. E nós vamos meditar no capítulo 2, durante esta semana e na outra também. Observe o versículo 1 aqui do capítulo 2, Portanto, se há em Cristo algum conforto, se há na consolação o amor, se há comunhão no Espírito, e se há entranhas, afetos e compaixões,
É assim que ele termina. Porque ele conclui no versículo 2, completai meu gozo, né? Completai minha alegria, amando-vos. Mas isso falaremos amanhã. Ficaremos só aqui no versículo 1. Então, Paulo está dizendo, quando ele diz, se há conforto em Cristo, é o mesmo, se vocês têm uma motivação em Cristo, se vocês estão unidos em Cristo, é em forma de pergunta, viu, irmãos, que ele está falando isso, as colocações dele. No segundo, se há consolação no amor, se há consolação, ou seja, se você está em Cristo, se a tua motivação é Cristo, e se o amor de Cristo te consola, se o amor de Cristo te fortalece, te motiva, depois, se há comunhão no Espírito, ou seja, se você vive com o Espírito, participa no Espírito, com o Espírito, tem comunhão com o Espírito, você é um participante da natureza do Espírito Santo, aí vem a consequência. Se há entranháveis afetos e misericórdia, ou seja, se você tem tudo isso anteriormente, se você está em Cristo, se você tem o consolo pelo amor de Cristo, se você participa do Espírito Santo, você será o quê? Uma pessoa bondosa, cheia de misericórdia, para com o teu próximo, para com o teu semelhante. É nisso que ele está falando. Entranháveis afetos. Isso está falando de quê? De amor profundo, de misericórdia profunda, de uma empatia profunda, de você se colocar no lugar de outrem para ajudá-lo. Você sentindo a necessidade do outro como se fosse a tua, a aflição do outro como se fosse a tua, o problema daquele ou daquela como se fosse o teu problema. E isso com muita compaixão. Isso quer dizer com muita misericórdia, com muita intensidade de amor e no amar. Então, tudo isso nós conseguimos, ou conseguiremos sempre, se estivermos em Cristo, unidos com Ele, confortados nele, motivados por Ele. O que é que Ele vai fazer? O seu amor nos consolará. É o mesmo que nos fortificará, nos edificará, nos motivará. E juntamente com a comunhão no Espírito e com o Espírito em nossas vidas, então conseguiremos amar de maneira muito profunda, com intensa compaixão, cheio de misericórdia, os nossos irmãos, os nossos amigos, principalmente, entre aspas, os nossos inimigos. O cristão em si, ele não tem inimigos, porque ele ama a todos. Mas, por um motivo ou por outro, de maneira gratuita, alguém, de repente, não gosta de você e até chega a te odiar em você ser um cristão genuíno, autêntico e que serve a Deus, não é? E agora, vai dar a este pseudo-inimigo, né, a retribuição que ele merece? Não. Pelo contrário, você vai amá-lo, amá-la em Cristo e por meio do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele disse, se possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos. Aí ele continua. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas no nosso caso aqui, é a primeira fase deste versículo. Se possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos. Esse é o papel do verdadeiro cristão. E nesse capítulo 2, conforme está lá, né, no resumo do livro, o que Paulo quer é que tenhamos a mente de Cristo. Ou
que Cristo esteja em nossa mente. Porque Cristo em nossa mente teremos o quê? Uma mente transformada, uma mente renovada, uma mente que só raciocina e medita para o bem, para executar o bem. É aquilo que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Mas o que eu quero mesmo falar para vocês é o versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Mas olha agora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o desejo de Paulo e a sua orientação apostólica era que em Cristo conseguíssemos a renovação da nossa mente, ou seja, a mente de Cristo em nossas mentes e a nossa mente em Cristo. Paulo queria que tivéssemos a mente de Cristo. O mesmo Paulo, escrevendo no capítulo 2 da primeira epístola dele aos Coríntios, você vai ler. Leia a partir do versículo 11, que quando chegar ali pelos versículos 13 e 14, você vai encontrar, e o versículo 15, Paulo dizendo que nós temos a mente de Cristo. Então eu preciso ter a mente de Cristo. E pergunto eu a você, quem tem a mente de Cristo odeia? Quem tem a mente de Cristo mente? Quem tem a mente de Cristo vive pecando? Quem tem a mente de Cristo provoca situações ruins, antibíblicas? É claro que não. Quem tem a mente de Cristo é para amar, é para entender a necessidade dos outros. Quem tem a mente de Cristo é para, com muita compaixão, cheio de misericórdia, com um amor profundo, entranháveis afetos, é isso, é o amor lá, partindo das entranhas, do profundo, do coração, viu? Ao ponto de se sacrificar por outrem, se necessário for. Então Paulo está aqui questionando se há algum conforto em Cristo, se há consolação no amor, se há comunhão no Espírito. Então, fazer o quê? Ame de maneira profunda, com muita compaixão, o teu próximo, o teu semelhante. E também, acima de tudo isto, o teu inimigo. Não que você o tenha provocado ou gerado essa situação, mas até porque ele consegue ser teu inimigo gratuito, só porque você faz parte de uma religião que ele não gosta, não é? De uma igreja que ele não gosta. Mas se ele não gosta é porque ele não entende. Ele ainda não teve de Deus a revelação que você tem. Ele ainda não foi alcançado por Deus como você foi. E você vai orar por ele, evangelizá-lo ou evangelizá-la, se for o caso, uma mulher, né? E trazê-la aos pés de Cristo, ao pé da cruz, aonde um dia você também veio. E eles passarão a experimentar o que você experimenta, sentir o que você sente e também fazer o mesmo serviço para o reino de Deus que hoje você faz. Ganhe almas, para que estas almas também ganhem outras almas. E assim o reino de Deus vai se tornando cada vez maior e mais próspero. Tudo isso porque temos em nossa mente a mente de Cristo. Temos em nossa vida a vida de Cristo. E aqui a doutrina paulina é
que tenhamos conhecimento de Cristo, para que com ele aprendamos e recebamos força e muita alegria para enfrentar, encarar, vencer as aflições que nos vêm pela frente. Então, uma mensagem muito apropriada para um ano que está começando. Quantos desafios teremos que enfrentar neste ano, não é verdade? Porque um ano que vivemos, ele é composto de desafios. Teremos muitos desafios pela frente. Alegrias, tristezas, saúde, doença, não é? Compreensão, incompreensão, enfim, portas abertas, portas fechadas. O que nos virá pela frente? Só Deus o sabe. E precisamos estar em Cristo, tendo dele o seu amor e o seu consolo. Temos que estar no Espírito Santo, tendo com ele comunhão e recebendo dele a devida orientação. E uma vez estando bem com Jesus, com o Espírito Santo, que agora o nosso coração se dilate para amar os nossos irmãos, que as nossas vidas sejam voltadas para conviver em harmonia, em comunhão, em união com os nossos irmãos e com um profundo amor, não fingido, não de lábios, mas de ações perenes, bibliocêntricas, cristocêntricas, né? Isso é importante demais. Ame com profundidade e com muita compaixão o teu irmão, a tua irmã, o teu próximo. E é claro, você também. Ame ao teu próximo como a você mesmo. E aí, amanhã estaremos estudando sobre a alegria do obreiro Paulo em saber que os irmãos podiam fazer isto, tá certo? Mas hoje ficamos por aqui. Faça isto, viu? Receba o conforto em Cristo, ou seja, dele receba a motivação e esteja com ele unido, e que o amor dele te console, e que você tenha plena comunhão com o Espírito Santo, e que essas três coisas te façam amar profundamente o teu semelhante e ao teu próximo. Que Deus, rica e graciosamente, te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a minha oração, a minha gratidão. E que, Senhor, este primeiro áudio deste ano, no sentido de palavra pastoral, encontre guarida nos corações e venha alcançar muitas vidas. Dá-nos um ano de paz, Senhor, de sossego. Abençoe nosso país. É um ano de eleições. Precisamos muito, Senhor, da tua orientação. Vem cuidar desta terra, deste país e do teu povo neste lugar, neste país. Pai Santo, estenda tua mão para curar os enfermos, e assim que possamos estar confortados no teu Filho, e que teu amor nos console, e que tenhamos plena e íntima comunhão com o teu Santo Espírito, para que tenhamos condições e força de não somente vencer as aflições da vida, mas amar os nossos irmãos e nosso próximo como a nós mesmos, com entranháveis afetos, cheios de misericórdia. Estenda, Senhor, a tua mão para curar os enfermos e soluciones os problemas. Tudo isso eu te imploro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero desejar para você uma excelente, maravilhosa semana na presença do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Mário Souza. Receba o meu forte e afetuoso abraço. A paz do Senhor.